Paz do Senhor a todos, boa noite. Mais um culto de adoração ao nosso Deus, mais um culto nós vamos prestar ao Senhor, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos pedir para que o Senhor venha nos abençoar, né, com a sua presença aqui nesse lugar. Vamos orar então. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na presença santa do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo, Senhor, que o sangue do Senhor Jesus venha nos lavar, venha nos purificar de tudo que nós falamos, pensamos e as nossas atitudes, meu Deus, que desagradaram ao Senhor, ó Pai. Nós pedimos perdão, Senhor, que o Senhor venha nos perdoar para que nós venhamos entrar na Tua presença e prestar um culto digno de um Deus santo, de um Deus puro, de um Deus verdadeiro, Senhor. Que só o Senhor é digno de receber a adoração verdadeira. Que o Senhor venha, através do Teu Espírito, Senhor, sondar os nossos corações nessa noite. E que o nosso desejo, meu Pai, é que o Senhor receba a nossa adoração hoje. Toma nas Tuas mãos a direção desse culto. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui nessa noite. Abençoa, Senhor, aqueles que estão em casa. Que o Senhor invada os lares também com Teu Espírito, Senhor. Que haja cura, que haja libertação, que haja salvação, meu Deus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Fala conosco e é em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Quero chamar a equipe de louvor, vamos louvar ao Senhor. E você que está em casa também, faça um trono de louvor ao Senhor na sua casa aí. Louve ao Senhor com todo o seu coração, de toda a sua alma. Amém?
Amém. Jesus é tudo o que eu preciso. Amém? Ele é suficiente para suprir todo o nosso ser. Amém? Nós vamos recolher os nossos dízimos e oferta. Né? Você fica à vontade, né? Sabendo que a melhor oferta é ofertar a nossa vida no altar do Senhor. Amém? Vamos adorar a Deus através dos nossos dízimos e oferta.
nosso Pai. Muito obrigado, Pai de amor, por essa noite tão maravilhosa. Estarmos aqui reunidos, ó Pai, com nossos irmãos, para louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Amém, Senhor. Pai amado, que o Senhor possa ter recebido todo o louvor e toda a nossa adoração da nossa parte, ó Deus. Amém, Senhor. E que o Senhor abençoe os dízimos e oferta aqui colocado. Continua abençoando aqueles que fazem com amor no coração, aqueles que ainda não faz por estar desempregado. Que o Senhor abra uma porta de emprego, meu Pai. Em nome de Jesus, continua dando sabedoria para aqueles que manuseiam, Pai. Em nome de Jesus. E fala aos nossos corações o que o Senhor quer falar esta noite, ó Pai. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos. Afinal, nós vamos estar orando, né? Continua aqui, ó, a lista de oração. Você que tiver algum pedido, manda no WhatsApp. Depois a gente vai estar orando e nas quarta-feiras nós temos uma reunião de oração onde nós oramos, né, por todos os pedidos e os que vão chegando aí durante a semana. O que você manda aí no Facebook também. Então a gente não deixa de orar. Oramos no final aqui. E se não orarmos, né, de repente está lá no meu celular que está gravando. Só vou ver quando eu chego em casa. Então, mas a gente não deixa de orar. E também oramos nas quarta-feiras, na reunião de oração. Atos, capítulo 17, a partir do verso 15. Amém? Atos 17, a partir do verso 15. Diz assim a palavra de Deus. Os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e os religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Versículo 20. Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração a todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata,
ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens? Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disse: deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Damares, e com eles outros. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, estamos perante a palavra do Senhor. Te pedimos que, em nome do Senhor Jesus, o Senhor fale aos nossos corações, Senhor. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Na Grécia Antiga, alguns estudiosos dizem que existia cerca de 30 mil deuses lá em Atenas. E tem um relato de um filósofo chamado Parmênides. Esse Parmênides, ele viveu 600 anos antes de Cristo. Ele conta uma história, né, conta a história que Parmênides, houve uma grande praga na Grécia, houve uma grande praga terrível que matava pessoas e animais, e eles tinham cerca de 30 mil deuses, e eles pediam aqueles deuses para que levassem embora aquela praga, mas a praga não ia embora. E esse Parmênides, né, alguns dizem que ele temia a Deus, né, e ele fala assim: olha, peguem as ovelhas, soltem elas nos pastos, e aquela que se deitar, ali vocês vão levantar um altar ao Deus desconhecido. Né? E quem sabe vocês não fizeram alguma coisa que desagradaram a esse Deus. Porque vocês já ofertaram, né? Fizeram oferta a todos os deuses, todos os panteões que existem em Atenas, na Grécia, e nada foi, a praga não cessou. Então vocês vão fazer isso. E quando eles soltaram as ovelhas, né, elas com fome, algumas elas deitaram, algumas não saíram para comer. E ali eles levantaram um altar e colocaram um altar ao Deus desconhecido e sacrificaram aquelas ovelhas. E a praga cessou. E a praga parou. Então, com o passar dos anos, com o passar do tempo, aonde essas ovelhas tinham ido, tinham vários altares ao Deus desconhecido. E com o passar do tempo, só restou um altar ao Deus desconhecido, e eles levaram, né, para Atenas, ali próximo do Areópago, e colocaram lá, junto dos outros altares aos outros deuses. E eu, pensando nisso, eu estudei isso na época da faculdade. Eu fiquei curioso e fui estudar Parmênides, né? Como eu também fiz filosofia, mas eu já tinha estudado sobre isso aqui. E é interessante, irmãos, essa semana e a semana passada a gente viu muito na internet, não sei se os irmãos acompanharam, na Índia, vários caminhões despejando os deuses deles nos rios, pessoas quebrando as imagens, porque na Índia tem cerca de 33 milhões de deuses, né, junto de deusas e deuses. Então, na Índia, eles têm esse sincretismo, né? São politeístas. Então, eles têm deuses e deuses. Os principais, a trindade da divindade, né, hinduísta, que é a maior religião da Índia, são três. Um deles é Brahma. Olha, você que bebeu Brahma, hein? É o deus maior dele. É melhor ir para a Antártica, né? Então, Brahma é o Deus maior, né? Como se fosse a trindade, né? Brahma, Vishnu e Shiva,
Mas não é a filha da Baby não, né? Sara Shiva, né? Que provavelmente ela deu o nome baseado na deusa hindu, né? Então 330 milhões de deuses eles têm. E eles pediram para os deuses e as deusas deles parar com a pandemia. E não parou. Então eles começaram a quebrar os seus deuses. Eles começaram a jogar fora os deuses. A gente vê na internet aí vários caminhões, né, eles jogando dentro dos rios, né? Então muito me chamou a atenção para esse texto aqui, né? Eles são muito idólatras, né? Os indianos são muito idólatras, né? Quantos relatos a gente tem de missionários que foram para a Índia e quando eles chegam lá falando de Jesus, eles aceitam ouvir de Jesus, porque para eles é mais um Deus, 330 milhões, 331, né? Eles adoram ratos, né? Há uns anos atrás, um missionário que teve lá na Igreja Batista de Guaianazes, ele teve lá, ele teve no templo do Deus Rato, e ele filmou escondido, né? Eles dão leite para os ratos, quando ele passa ele filmando sem ninguém ver, ele vai pisar num rato, e um dos sacerdotes lá quase põe ele para fora. Então a idolatria é muito grande, né? A vaca é venerada, né? Vários deuses tem lá. Então é interessante fazer esse paralelo entre esse texto aqui, o que Paulo viveu em Atenas, né, e a história que conta desse altar ao Deus desconhecido, e a história que nós estamos vivendo hoje na Índia. Eles jogando seus ídolos fora em busca de um Deus desconhecido. E eu trago para a gente também, faço uma pergunta, né, para você nessa noite. Você conhece o seu Deus? Né? E eu fiz essa pergunta para mim também, né? Falei, será que eu não tenho um altar ao Deus desconhecido dentro do meu coração também? Né? É possível, irmão, a gente servir a Deus, a gente ser cristão e a gente não conhecer a Deus. Assim como eles lá, eles estão tateando. Paulo fala, né? Quem sabe eles estão tateando, porque o filósofo é isso, né? A maioria dos filósofos eles vão tateando, buscando um sentido para a vida, como um cego, né? Quando ele chega em Deus, ele tem que decidir entre a razão e o sobrenatural. Então eles decidem pela razão, né? Eles isso não consegue entrar na minha mente, então eu prefiro ficar com a razão. Dizem que a maioria dos filósofos são ateus, né? E ele pregando aqui tinha vários filósofos aqui, né? Os epicureus, os estoicos, né? Paulo cita um texto desse Parmênides, né? Esse texto, quando ele diz aqui no versículo 28, né? Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, é um texto de Parmênides, que Paulo cita. E ele, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então, Parmênides diz isso. Parmênides diz que em Deus, né, nós vivemos, existimos e nos movemos. Não foi uma palavra de Paulo, foi uma palavra que Paulo falou do filósofo, para mostrar para aquelas pessoas ali, olha, vocês um dia já conheceram esse Deus desconhecido, mas vocês o abandonaram, né? Assim como muitos cristãos, assim como muitos crentes, né, tem um altar dentro do seu coração a um Deus desconhecido. E você conhece o seu Deus, né? E a gente quer ver aqui pelo menos 3 razões, né? Porque nós devemos conhecer a Deus, né? Essa é a razão maior, né? A razão do cristianismo e do cristão é conhecer a Deus e a sua obra. Mas a gente conhece pouco de Deus. Conhecemos pouco de Deus. E eu não estou falando assim de coisas que Deus não revelou, né? Deuteronômio 29 diz, né, que as coisas ocultas é para Deus, mas as coisas reveladas é para o homem. A gente está falando dos atributos de Deus revelado na Bíblia. A gente conhece muito pouco de Deus. E a primeira razão porque nós devemos conhecer a Deus é se não há conhecimento de Deus. A primeira razão, o povo se corrompe.
O povo se corrompe. A nação que não há conhecimento de Deus, a nação ela se corrompe. Vai para a Índia, né? A gente está dando o exemplo da Índia lá. Já viu a bagunça que é o trânsito lá? Eles dizem que não bate, mas é porque não mostra na televisão. Ali deve ter muita coisa. Tem cada coisa lá. Eu estava pesquisando um pouco sobre a Índia. É o país que mais tem anomalia. Cada coisa esquisita, irmãos. Pessoas com duas cabeças, pessoas com tromba, que nascem com tromba, crianças com dedos assim esquisitos. É o país que mais tem, eles dão uma explicação científica, mas a gente sabe que é a presença de demônios. Missionários que estiveram na Índia, muitos deles falam que a opressão era tão grande, que eles até adoeciam. Né? Tem países que Satanás manda seus principados e potestades. Mas tem países que é o próprio Satanás que está lá. Ele não é onipresente feito Deus. Um atributo de Deus aí já. Né? Porque a gente deve conhecer a Deus. Satanás não é onipresente. Ele não está em todo lugar ao mesmo tempo. Entendeu? Mas tem países que é ele mesmo que está lá. Ele está lá, sentado no trono lá. Né? E eu creio que a Índia é um deles. Mas Deus está mudando isso, amém? Deus está usando a pandemia para quebrar essa idolatria dos infernos que tem aprisionado os indianos. Quantos missionários, né? A gente vê Hudson Taylor e outros missionários que morreram, né? E eles, quando estavam morrendo, diziam assim: enterrem meu corpo na Inglaterra, mas meu coração enterrem na Índia. Olha, morreram amando a Índia. E eles não viram o fruto, né, do seu penoso trabalho. Mas hoje está começando uma nova era na Índia. Eles mesmos quebrando. Olha, esse Deus aqui não serve para nada. Saiu quebrando. E eles estão tateando, buscando um Deus desconhecido. E a gente sabe que Deus é esse, né? Como Paulo apresenta aqui para eles, né? Ô ateniense, esse Deus desconhecido, eu quero apresentar ele para vocês, né? E a primeira razão pela qual nós devemos conhecer a Deus é porque o povo, se ele não conhece a Deus, o povo se corrompe. Provérbio 29, versículo 18, olha o que diz aí. Provérbio 29, verso 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Quando não há profecia, quando não há palavra de Deus, quando não há conhecimento de Deus, o povo se corrompe. O povo, ele começa a se corromper, né? Olha como está o Brasil hoje. Nós somos um país considerado um país cristão, mas nós temos no Brasil um altar ao Deus desconhecido. Nós dizemos, se Deus quiser, né? O chavão, né? A gente fala, não, se Deus quiser, graças a Deus, mas é da boca para fora. É um país que se diz cristão. Se verdadeiramente nós, como brasileiros, conhecêssemos a Deus, nós não seríamos um país idólatra, nós não seríamos um país com a corrupção, com a podridão. O cara rouba até numa pandemia, rouba respiradores que o pessoal precisa para não morrer, rouba superfaturando vacina, rouba fazendo hospital de campanha. Que Deus é esse que a gente conhece como brasileiro? Que Deus é esse? Nós temos um altar ao Deus desconhecido no Brasil. Nós precisamos conhecer a Deus. Como está a igreja brasileira hoje? A igreja brasileira tem um altar ao Deus desconhecido. Tem um altar ao Deus desconhecido. Né? A gente tem falado aí, a gente está no meio de uma pandemia, né? Fechou, a maioria das igrejas fecharam, mas em vez de voltar
e pedir perdão a Deus, se arrepender dos pecados, a gente volta às mesmas campanhas. O mundo, né? Jesus está voltando, queridos. Eu falei outro dia numa pregação aqui, baseado na figueira que é Israel, né? Na geração que está se cumprindo. Se a gente acredita que uma geração é 75 anos, falta praticamente 7 anos para se completar isso. Né? Se a gente acredita na geração de Abraão, que é 100 anos, falta mais alguns anos, mas a gente sabe que está muito perto a vinda de Jesus, mas a gente continua, a igreja brasileira continua fazendo campanhas para viver eternamente aqui na terra. Né? Nós não temos um altar, o Deus desconhecido na igreja brasileira? Lógico que temos, nós não conhecemos a Deus. Nós somos igual os atenienses. Nós estamos igual, acho que os indianos estão mais se arrependendo e vendo, começando a enxergar que eles precisam de um Deus. Mas nós que dizemos que temos Deus, continuamos sem conhecer a Deus. E uma das razões que nós precisamos conhecer a Deus é porque o povo está corrompido. E se o povo brasileiro está corrompido, e nós como igreja também, é porque nós não conhecemos a Deus, querido. Nós não conhecemos a Deus. Um dos atributos de Deus é que Ele é o quê? Que Ele é santo. A santidade está em Deus. Nós não conhecemos a Deus, irmãos. Quando Isaías entra no templo lá, que ele vê os anjos, né, com as asas colocadas nos olhos, falando santo, santo, ele fala: eu vou morrer, porque os meus olhos viram o rei. E eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de homens de lábios impuros, e eu vou morrer. Eles tinham, né, os homens de Deus, né, da Bíblia, eles tinham uma reverência, um temor de Deus tão grande, que quando eles existia uma teofania, quando eles viam a presença de Deus, eles diziam: eu vou morrer porque eu sou pecador. Mas hoje não. Hoje não, a gente não está nem aí para a santidade de Deus. Deus não é mais santo, né? Vai mudar a Bíblia, vai rasgar para adaptar para os dias de hoje, né? Para adaptar o pecado, irmãos. Deus é santo, Ele é separado, Ele não mudou. Mas Jesus veio, rasgou o véu de alto a baixo, agora nós temos livre acesso a Deus. Sim, mas a santidade de Deus continua santo. Ele não mudou por causa do meu pecado. Quando Pedro vê Jesus, que Jesus manda jogar lá as redes, que Pedro está seminu, Pedro se joga dentro d'água e fala: se afasta de mim que eu sou homem pecador. E ele estava vendo Jesus. A santidade dele continua a mesma. O problema é o nosso pecado, porque nós não conhecemos a santidade de Deus. E a Bíblia fala, né? Sem a santidade nós não veremos a Deus. Um dos atributos de Deus, né? Mas a gente fala: Deus é amor. Deus é amor mesmo. Se nós compreendêssemos o amor de Deus, nós viveríamos em santidade, né? Mas a gente acha, né, que Deus, como eu falei outro dia aqui, Deus é um pai bobão, mas não é. Ele não mudou. É outro atributo de Deus, é Deus imutável. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Mas nós não conhecemos a Deus. Nós temos um altar ao Deus desconhecido. A igreja brasileira, né? Porque nós somos uma nação cristã, os evangélicos, né, têm crescido no Brasil, e nós somos uma nação, uma das mais promíscuas que existe, né? Uma das mais promíscuas. É parada gay, é carnaval, é tudo. E as igrejas envolvidas, como eu falei outro dia, né? Que as irmãs com as pernas abertas e tendo os irmãos passando embaixo e dançando quadrilha. Isso eu fazia quando não era crente, irmãos. E eu dizia: no dia que eu me converter, eu paro com tudo isso. Hoje os crentes querem isso. Aí eu tenho que fazer um culto para agradar jovem, agradar pessoas. O culto tem que ser para agradar a Deus. Nós não conhecemos Deus. O culto tem que ser para agradar a Deus. A igreja tem que ser para agradar a Deus. Mas a gente tem que fazer igreja para agradar os outros. Agora está a modinha, né? Pinta as igrejas de preto, porque uma igreja não sei aonde pintou, a igreja da moda. Para com essa bobeira.
Para com essa bobeira. Eu estou assim, eu fico indignado. Estava ouvindo uns pastores, eu vi um testemunho ontem de um pastor que ficou quase 60 dias em coma, e ele teve uma revelação de Deus, né, em relação a... E ele voltou, né? E ele disse que os demônios todos querendo... Os demônios reivindicando, dizendo assim, você é digno de morte. Ele via isso. Você é digno de morte e nós vamos levar você. Você vai morrer. E ele falava, não era a minha alma. Ele falou, eu tinha convicção da minha alma. Minha alma é do Senhor. Mas eles queriam neutralizar a obra que Deus tem ainda para mim na terra. Deus tem uma obra para nós. O diabo não pode mais tocar na nossa alma, mas ele pode tocar a nossa carne. Né? A gente pode morrer, ele pode frustrar o plano que Deus tem para a nossa vida. E é verdade, irmãos. Eu lembro quando o meu cunhado Dielso foi atropelado, que a gente estava, eu falei outro dia aqui, que a gente estava na UTI lá, no Santa Marcelina, e ali, irmão, a gente repreendeu o espírito da morte. Era uma presença muito pesada ali, eu e minha irmã Rosilda. E veio na minha mente, o Espírito Santo falou, repreende. Porque o médico falou, nós vamos amputar uma perna dele, mas a gente não sabe se ele vai viver. Assim, pode ser 50% de chance. Ele está muito mal. E ali a gente falou, espírito da morte. Em nome do Senhor Jesus. Solta o Dielso agora. E era uma opressão muito grande ali. Até uma senhora que estava lá também, que o esposo dela estava lá, veio também, e a gente orou ali, chorou. E no outro dia a gente teve a vitória, né? Dielso se converteu, irmãos. Ele queria frustrar isso. Se Dielso morre lá atrás, ele tinha ido para o inferno. Olha como Satanás é. Ele faz isso, né? Então vai frustrar o plano que Deus tem. Mas a minha indignação não é o testemunho fantástico daquele pastor lá. Fantástico, fantástico. Mas a pessoa que estava dirigindo ali, o líder, né, um bispo, sei lá, ele falava assim, quando o pastor falava, dando o testemunho dele, né, das coisas, das maravilhas ali que Deus estava mostrando para ele, que Jesus estava mostrando, agora está uma moda. Os pastores, né, os líderes que são da mídia, que têm contato com os Estados Unidos, com a igreja de lá, eles falam assim, uau! Aí esse bispo fala assim, uau, uau. Irmão, que bobeira. Que bobeira. Fica imitando os americanos. Aí o pastor dava o testemunho lá, uma maravilha. Ele, uau. Aí ele falava, uau, uau. Parece desenho animado. A gente tem um altar ao Deus desconhecido dentro da gente. Eu ria, mas ao mesmo tempo falando, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Essas igrejas pretas, para com essa bobeira, irmão. Para, Jesus está voltando. Está na hora da gente crescer espiritualmente, né? Nós parecemos crianças ainda, tateando, engateando, tomando leitinho. Nós estamos prestes à vinda de Jesus, a gente ainda não conhece Deus. Né? Fica imitando os americanos, fica... A igreja preta, né, imitando a Batista da Lagoinha, as igrejas tudo preta aí, vai caçar batata. Irmão, está na hora da gente crescer. Está na hora da gente crescer, igreja brasileira. Está na hora da gente crescer, a gente está igual os atenienses. Está lá, cheio de altares, e temos um altar ao Deus desconhecido, por isso que o povo se corrompe. Porque quando não há profecia, o texto diz aqui, não havendo profecia, não havendo conhecimento de Deus, né, o povo se corrompe. Temos tanta igreja, temos tanta denominação, somos um país cristão, mas um povo corrompido, tem algo errado com a gente. Tem algo, a gente tem que mudar, começa em mim. Começa em mim, eu preciso conhecer mais de Deus. Né? Eu preciso conhecer mais do Senhor. E o povo se corrompe mesmo. A gente vai ver lá em Juízes capítulo 2, né? 300 anos sem Deus. Né? O livro de Juízes, terrível. Deus vai levantando seus juízes, porque morreu Josué, eles já começam a levantar altares, já começam a levantar, já começa a seguir Baal, já começa a seguir Astarote, acabou de morrer Josué.
Né? Aí Deus é duro lá, porque Deus fala assim, a minha mão vai pesar sobre vocês. E eles são subjugados dos filisteus, né? Deus levanta Gideão, Jefité, vai levantando juízes, Débora, né? Mas são 300 anos. Enoque andou 300 anos com Deus, né? O povo que saiu do Egito lá, depois que morrem os líderes, né? Os crentes, eles ficam 300 anos andando sem Deus. Até que eles pedem um rei, né? O último juiz é o profeta Samuel. Você realmente conhece o seu Deus? A segunda razão é que o povo será destruído. O povo que não conhece Deus, ele é destruído. Olha lá Oséias, né? Oséias 4:6, que é um texto muito conhecido nosso, né? Oséias 4:6. Oséias 4:6 diz aí, ó. Vamos lá. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Então, quando a gente não conhece Deus, seremos destruídos, irmãos. Será destruído. O povo aqui de Oséias, né? Era um povo totalmente idólatra, né? Deus manda Oséias casar com uma mulher de prostituição. Oséias representa Deus, a mulher de prostituição representa Israel, que deixou Deus, né? Lembra de Jeremias 2, que ele fala lá? O meu povo, ele deixa a sua, cava suas próprias cisternas e deixa a sua fonte de água, que era Deus. Cisterna rachada que não guarda água. Entendeu? Então seremos destruídos se não conhecermos a Deus. Espírito de engano vai vir sobre a nação. Espírito de engano, espírito de idolatria. O Brasil está sob um espírito de engano, irmãos? Lógico que está. Lógico que está. Né? Pessoas que se descrente concordando com aborto, pessoas que se descrente concordando com pedofilia, homossexualidade, pessoas que se descrente. Eu não sei não se não vai nessas paradas gay. Pessoas crentes, irmãos, entre aspas. Né? Outro dia, há um ano e pouco atrás, uns meninos, uma coisa que eu postei no meu Facebook, eles fizeram umas críticas lá e eu ia responder, e Deus usou um irmão, né, e falou, não responde não, Ivo. E eu fiquei tão indignado, né, que eram pessoas crentes assim, eu fiquei tão chateado, um peso, mas o Espírito Santo veio ali e falou assim, ó, não se incomode, eles estão sob um espírito de engano. Eles estão sob um espírito de engano. Porque era uma coisa tão clara, aquilo que eu coloquei lá, sobre o que a Bíblia diz, e a pessoa defendendo uma posição ideológica, uma posição de partidos políticos e jogando a Bíblia no lixo. Assim como lá em Acabe, né? Lembra em Acabe lá? Quando Deus falou, quem dentre vós vai sair daqui e vai enganar Acabe? Para que ele vá à guerra e morra. Né? Um espírito de engano saiu e entrou lá nos profetas, né, de Acabe. 400 profetas enganados. Profetas. Entrou lá e enganou. Só Micaías que veio e falou a verdade mesmo, assim, ele não creu. Ele mandou chamar, tem um aqui que fala. Quando ele veio, ele não creu. Por quê? Tinha um espírito de enganação, um espírito de mentira, porque não há conhecimento de Deus. Quando não há conhecimento de Deus há destruição. E vai vir um espírito de engano. Vai vir um espírito de engano na liderança brasileira. Né? Vai haver um espírito de engano na igreja, a igreja brasileira. A gente vinha falando no carro agora há pouco com o Alexandre, né? Os pastores sérios, os pastores que temem a Deus, eles estão falando da vinda de Jesus, mas eu estou vendo um monte de pastores líderes aí que não fala disso. Continua pregando sobre a prosperidade, continua pregando que aqui é o céu. Eu não vejo nenhum desses, né? Os grandes, os televisivos não falam que Jesus está voltando.
continua nas suas grandes campanhas. É um espírito de engano. Os profetas de Acabe não foram enganados lá. Por quê? Porque não há conhecimento de Deus. Não há conhecimento de Deus, que Deus é, um dos atributos de Deus é justiça. Deus é justo. Né? Ele mede com a régua que tem que medir. A gente compara Deus com a gente, irmãos. O problema da nossa teologia hoje é essa. É uma teologia feita para o homem. Não é mais cristocêntrica nem teocêntrica. Não é Deus no centro. Não é Jesus no centro. É o homem no centro. É agradando o homem. É tudo para o homem. Eu já falei uma vez, né, que nos Estados Unidos o pastor desceu com aquele negócio que voa lá. Sabe, um colete que voa? Aí desceu no meio. Que absurdo. Que absurdo. Uau, uau. Uau. Que bobeira. Jesus está voltando. E a gente com essas bobeiras. Né? Só quer adquirir. E Deus, adquirir conhecimento de Deus. Deus é justo. O espírito de idolatria, né? Idolatria não é só se dobrar, nem acender vela para um ídolo. Idolatria é o dinheiro. Né? A teologia da prosperidade, o ídolo é mamon. E Jesus falou isso. Não dá para adorar a dois senhores. Né? Ou você adora a Deus ou você adora mamon. Não estou dizendo que a gente não tem que ter as coisas. Não estou dizendo que a gente não tem que batalhar mesmo e conseguir. Mas isso não é a prioridade. Quando Jesus voltar, vai ficar tudo aí. Muita gente tem morrido aí no coronavírus. Fica tudo. Tem pessoas que morrem hoje e os filhos estão brigando no outro dia. E a pessoa se matou, nem viveu, né? Tem gente que nem vive. E acumulou muita coisa. Aí morreu, deixou os filhos tudo, às vezes até se mata. Né? Eu vi um testemunho esses dias que um rapaz contou, né? Ele se converteu e contou para o pastor. E ele falou assim: pastor, eu era... todos os nossos parentes morreram, ficaram 2 tios meus, e eu dependia deles para que eu herdasse a herança. Eu era filho único, e ficou essa herança na mão desses 2 tios meus. Eu fiz um trabalho de bruxaria e matou os 2. Eu herdei tudo. Só que Satanás dá, Satanás tira. Deus não, Deus dá e te dá mesmo. E ele disse: eu perdi tudo. Eu andava com os melhores carros em Minas Gerais. Tudo. Herdei fazenda, perdi tudo. Eu ando de Fiat 147. Graças a Deus ele se converteu. Mas olha que é o homem, né? Olha o que é o dinheiro, né? Trabalhou tanto. Então, o povo será destruído por falta de conhecimento. É o que Oséias diz aí, né? E também a falta de conhecimento de Deus, o povo não pode adorar a Deus. O povo não pode adorar. Se você não conhece Deus, você não pode adorar. Por que a gente não adora em espírito e em verdade? Lembra lá da mulher lá, né? Em João 4 lá? João 4, Jesus quando tem encontro com ela lá. E ela fala para Jesus lá no versículo 22, né? Ela diz assim... Disse a mulher a Jesus no 21. Jesus fala, né? Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém... vamos um pouquinho mais para trás, né? Disse a mulher em 19, a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Muita gente está adorando a um Deus desconhecido, irmão. Amém ou não? Muita adoração aí não está chegando no altar do Senhor. Muita. Muito oba-oba, muito louvorzão. Está adorando o que não sabe. Porque como que eu vou... para mim adorar a Deus, eu preciso conhecer a Deus. E a pessoa não conhece a Deus.
Se a pessoa não conhece a Deus, só uns atributos aqui que eu relacionei, né? De Deus, né? A pessoa não conhece a onipresença de Deus. Onipresença é o quê? Atributos é o quê? São as qualidades atribuídas ao caráter de Deus. Então, onipresença, Deus é todo presente. Satanás não. Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Deus está com a gente aqui, está lá na Índia, está lá na China, está em todo lugar. Então, se a gente conhecesse a onipresença de Deus, a gente sabia que quando a gente está sozinho, a gente não está sozinho. Também? Então, quando a gente fosse fazer uma besteira, a gente tem que trazer essa memória e saber que Deus está presente. Por isso que o povo ele é destruído por falta de conhecimento de Deus. O temor de Deus é o princípio de toda sabedoria, porque se eu temo, o Deus de hoje não precisa temer a Ele, já viu isso? Precisa temer a Deus? É um pai bobão. Pai bobão, eu erro e Ele vai sempre me dando as coisas, não é assim? Eu bato, o pai me dá o carro, eu bato o carro, o pai me dá outro carro no outro dia. Não é assim. Mas as pessoas hoje, as igrejas têm ensinado que Deus é isso aí, né? É um Papai Noel. Aí esquece que Deus é onipresente e tudo que a gente faz é computado. Tudo que a gente faz está no nosso DVD da nossa vida. Então, se a gente pensasse na onipresença de Deus, a gente sabia que Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Então, a gente nunca está só. Onisciência. Deus é todo sábio, né? Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o que a gente está pensando, o que você está pensando aí agora. O pastor não vai terminar essa mensagem, não? Falta muito aí para terminar. Deus sabe. Entendeu? Olha como a gente não conhece Deus. E a gente tenta dar uma enrolada em Deus, não é verdade? A gente não tenta enrolar Deus, achando que Deus é o nosso pai terreno. E a gente enrola o nosso pai, né? A nossa mãe. Mas Deus tem como a gente enrolar Deus se Ele sabe o meu pensamento, né? Salmo 139, né? Ainda a palavra não me saiu à boca, Ele já sabe. Olha, se eu subir ao céu, Ele está lá. Se eu descer ao Sheol, Ele está lá. Se eu for para as profundezas das águas, Ele também está lá. Eu não tenho para onde. Ele me sonda por trás, por diante. Ele me conhece, o meu levantar, o meu deitar. Se a gente conhecesse a onisciência de Deus, a gente iria parar na hora de pecar, né? Até em pensamento. Mas pastor, eu não faço nada de mal para as pessoas. Mas eu penso mal delas. Estou em pecado, né? Não estou em pecado? Jesus não falou sobre, mas eu nunca adulterei. Jesus falou, aquele que atentar para cobiçar uma mulher já se deitou com ela no seu coração. Olha que coisa terrível. Feio, né? Se eu conheço Deus, a onisciência de Deus, eu vou ficar mais preocupado. Opa, pensamentozinho ali, que Deus já sabe o que vai sair, pede perdão. Senhor, misericórdia, muda. Por isso que Paulo fala, né, que eu tenho que mudar os meus pensamentos, né? Onipotência, tudo está sobre o domínio dele. Mas a gente conhece Deus. Qualquer coisa que acontece com a gente já treme as pernas. Deus não está no controle. Mas a gente não entrega a direção para Ele dirigir o nosso carro, da nossa vida. O povo ele é destruído porque ele falta conhecimento. Você conhece Deus mesmo? Né? Ele está dizendo aqui que um dos atributos de Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o soberano, né? Sobre todas as coisas, inclusive vírus. Qualquer coisa. Paulo fala que, olha, eu apresento para vocês esse Deus que criou o mundo e tudo o que nele há. Todas as coisas foram criadas por Deus, inclusive vírus e bactérias. O diabo é que faz ela se tornar mal. Mas tudo foi criado por Deus. Tudo foi criado, não é tudo foi criado por Deus. Só que o diabo veio para roubar, matar, destruir. Ele inverte, né? E o pecado fez entrar as coisas ruins. Distorceu, né? As coisas boas, tudo Deus criou, Ele disse que era bom. Agora o mal veio e causou isso aí. Personalidade, um dos atributos de Deus, né? Personalidade de Deus. Deus tem vontade. Deus tem pensamentos e sentimentos. Então Deus se entristece quando eu e você peca. O meu povo ele é destruído porque ele não conhece Deus, né? Deus, não entristeçais o Espírito Santo.
A gente não está nem aí para entristecer Deus, porque a gente acha que Ele é como o nosso Pai. Daqui a pouco passa a raivinha, só que Ele é justo. Né? Aquilo que o homem semear é a lei que Ele deixou. Essa lei já está aqui. Quer eu goste, quer eu não goste. Aquilo que o homem semear, colherá. Ah, Deus, está lá, meu amigo, você vai colher. Entendeu? Ele é... Então não entristeça o Espírito Santo, né? O amor de Deus, né? Se a gente entendesse o amor de Deus, né? Porque um pai terreno castiga o filho? Porque ele ama, para que ele não se torne bandido, né? Para que ela não se torne uma bandida, né? Quando entrou essa lei do não reprima, né? Que isso é mais contemporâneo por causa da psicanálise de Freud, né? Porque tudo é recalque, vai criar recalque, né? Freud diz isso. Isso vai trazer problema. Trouxe uma sociedade aí totalmente complicada por falta de conhecimento de Deus. O que é que Deus diz? Repreenda, corrija, né? Mas a gente não conhece esse Deus. Não, Deus é amor. A gente vê tanto isso aí, Deus é amor. Deus não vai fazer isso, Deus não faz... Não, mas tem leis que Ele já deixou. Ele não já deixou essa lei? Tudo que o homem semear, ele colherá, acabou, não é mais Deus. Ele já deixou, ele alertou. Agora, você não conhece Deus, né? Justiça, Ele é plenamente justo e perfeito em retidão. Mas a gente quer enganar, né? A gente, né, dá o jeitinho brasileiro, né? Outro atributo de Deus, verdade. Deus é verdade, irmãos. A gente muitas vezes quer viver na mentira. E a gente diz que é crente. Né? Quantos pastores, quantos líderes enganam em prol de uma coisa, dizendo que é verdade, em prol dele mesmo. Santidade, Deus é santo. Né? Eternidade, Ele é eterno. E aí vai misericórdia, bondade, sabedoria, né? Santidade, tudo que Ele provém, tudo que provém dele é santo, né? E aí vai. Mas o que é que eu quero dizer para você, para a gente finalizar aqui? Né? Você conhece a Deus, e você que não conhece a Deus ainda, e nós que conhecemos a Deus, que precisamos conhecer mais de Deus, nós precisamos se voltar para Jesus. Né? Quando Filipe pergunta, mostra-nos o Pai, e ele fala, tu ainda não viste o Pai, eu tenho estado contigo todos os tempos, aquele que vê a mim, vê ao Pai. Então, se você quiser conhecer mais de Deus, Deus se revelou através de Jesus Cristo. Então, Deus vai se revelando através de Jesus Cristo. Então, nós precisamos, irmãos, esse altar ao Deus desconhecido, nós precisamos colocar Jesus nele. O lugar é de Jesus, o lugar é de Deus. E nós precisamos a cada dia conhecer mais de Deus. Se esforce, né? Prossigamos em conhecer mais de Deus. Prossigamos, né? Mas a gente não conhece Deus, né? A gente conhece muito pouco de Deus, né? O Deus eterno, o Deus que deu o seu único filho para morrer por nós. Nós estamos como os atenienses. Tem um altar ao Deus desconhecido, mas que a gente não sabe quem é. E esse Deus desconhecido, Ele quer se revelar a mim e a você. Amém? Se nós realmente buscarmos Ele, Ele está dizendo que Ele vai se deixar ser achado. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não precisa sofrer, irmão. Parece que a gente só mete a cara no pó quando a gente está passando por uma luta e provação. Por que isso? Para que isso? Porque a gente não busca o Senhor de todo o coração hoje. Por aquilo que Ele é. Né? Por aquilo que Ele é. Mas a gente vai correr atrás de Deus quando a gente está passando lutas. Né? Quando a gente está passando luta e chora e geme. Hoje mesmo é o dia da gente conhecer ao Senhor. Amém? E você que está em casa, meu querido, conheça o Senhor, né? Conheça a Deus através de Jesus Cristo. Nós temos alguns pedidos de oração aqui, pelo Raul, né? O Raul, essa semana aí aconteceu um milagre com ele, né? Ele largou a bengala, né? E andou, né? Está andando. Falou, não sei até quando, amém, segura a bênção, né? Mais de 2 anos sem andar. Foi um milagre, né? Ele disse que acordou de manhã e
ficou até com medo, né? Colocou a bengala lá e foi, eu vou. Aí foi, andando assim, fazendo exercício. Quando ele gravou o vídeo, quando ele fez a ligação de vídeo para mim, ele até fez assim. Eu falei, então já dá para a gente jogar bola, né? Correu, andou para lá e para cá. Uma bênção, né? Então vamos orar por ele, né? Orar também pela uma tia dele, chamada Dona Messia, que está entubada, né? Ontem ele pediu aí a oração. Continuar orando pelo Raul, né? A gente crê. Eu falei para ele, eu creio, irmãos. Deus tem um plano tão grande na tua vida, né? Deus tem um grande plano. A pessoa que deram 4 meses para ele já está com 2 anos e 5, 6 meses. Né? Agora, mais um milagre. Deus tem um plano na vida daquele rapaz lá e vai se cumprir, amém? Pela irmã Rose, esposa do pastor Júlio, né? Aí vai fazer a cirurgia para tirar tráqueo. A Eliane, esposa do pastor Valtenci, né? Orar por ela também, para que o tratamento venha a ser um sucesso. Simone também, um tratamento contra o câncer. Carlos, tio da Bruna também, tratamento contra 2 cânceres. A Marta Regina, lá de Recife, ainda está na UTI com coronavírus. Dona Alice é uma senhora, também vamos orar por ela. Não é coronavírus, é debilidades de algumas enfermidades. Pastor Lenivaldo vai fazer uma cirurgia da retirada do estômago. Né? Terrível, né? Mas a gente crê que Deus pode operar um milagre ali e reverter isso aí. A Juliana, né, também está tratamento contra o câncer. Ela é do Instituto Sonho. Ela é filha daquele idealizador da Cristolândia. O irmão dela esteve aqui, né, com a gente, quando veio o pessoal da Cristolândia. Ela tem um trabalho muito fantástico. O irmão Evanor conhece ela. O Flávio, que está aqui com coronavírus, está entubado ainda. A Edilene, né? Tem notícia, irmão? Está melhor? Já saiu da intubação? Olha aí. Quem foi? Glorinha. Tá, vamos orar por ela. Amém. Então, já uma bênção aí, ó, da Edilene. Pelo Wagner, né, que está entubado. E ontem, né, a irmã Lucélia falou que a mãe dele morreu. Ela não teve coronavírus, mas ela deu um infarto. A família teve outras pessoas que tiveram coronavírus, ela não aguentou. E ele está entubado ainda. Dona Ângela está no hospital e a filha dela está em casa, né, com coronavírus. Dona Messia, né, a Patrícia também é uma professora lá da creche da Rosilda. A Bianca também está com coronavírus, mas está se tratando em casa. Né? Pela irmã Nádia, né, está melhor, irmão? Cada dia se fortalecendo. Amém. 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 Continuar orando por ela. Vamos continuar orando, irmão. Uma coisa que me chamou a atenção no testemunho do pastor que ficou 58 dias, eu acho, entubado. Ele mostrou até a tráqueo, tudo, né, que ele ficou muito debilitado. Ele falou que quando os demônios reivindicava, dizia que a vida dele já tinha sido dado a sentença de morte dele. Ele disse que vinha como se fosse Jesus ali, né, um anjo, e falava assim: o povo reivindicou a vida dele, então ele não vai. Então tinha um grupo de pessoas orando. Enquanto o diabo puxava do lado, os irmãos oravam do outro. Eu creio no poder da oração. Se a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, né? A oração de um justo é poderosa e eficaz para curar, né? Então, o demônio estava lá. Ele disse que era uma batalha, era uma luta ali no mundo espiritual. E teve uma hora que ele disse que agora eu vou morrer. Ele sentia como se ele tivesse indo embora. Aí vinha o anjo era Jesus e dizia: não, o povo reivindicou a vida dele. O povo está orando, né? O povo está reivindicando. Então, ore. Não deixe de orar, não. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Eu creio, né? Vamos colocar essas pessoas aqui diante do Senhor. E você coloca seu pedido também, você que está em casa. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença em oração. Coloca a vida do Raul, Senhor. Glorifico a Ti, Senhor, pela vida desse jovem. Nós agradecemos ao Senhor pelo milagre ali dele voltar a andar sem a muleta, Senhor. E nós queremos, ó Pai, dar aqui
um testemunho, Senhor, de quando totalmente esse câncer sumir da cabeça dele, Senhor. E nós cremos, meu Pai, que o Senhor vai concluir a obra que o Senhor começou na vida daquele jovem, Senhor. Abençoe ele, abençoe a Cristina, a irmã Vânia, Senhor, todos ali na casa, o Oscar, as crianças. Também coloca a tia dele, a dona Messia, Senhor, que está lá em Mogi, Senhor, na UTI, entubada, Senhor. Pai, tem misericórdia dela, derrama sobre ela da tua cura, da tua unção. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoe a vida dela, abençoe a vida da irmã Rose, que a cirurgia, quando ela for fazer, seja um sucesso para a glória do Senhor. A Eliane, Senhor, unge os medicamentos, aquilo que os medicamentos não puder fazer, que eles são limitados, mas o teu poder é ilimitado, Senhor. Vem sobre ela, seja curada desse câncer, Senhor. A Simone também, que o tratamento seja um sucesso. O Carlos, o tio da Bruna, Senhor, derrama sobre ele da tua unção, meu Deus. Vai na vida dele, vai tirando, Senhor, esse câncer, Senhor. Mas que ele venha conhecer ao Deus desconhecido, que é desconhecido ainda na vida dele, Senhor. Pai, seja sobre ele, que ele entregue a sua vida para o Senhor. Toma Marta Regina, lá em Recife, meu Pai. Restaura ela, assim como o Senhor restaurou o irmão dela. Fortalece a dona Alice, Senhor. Pastor Lenivaldo, Senhor, que haja cura, Senhor, sobre ele, que o Senhor venha curá-lo. A Juliana também, meu Deus, meu Pai, a tua serva, Senhor. Satanás quer neutralizar, meu Deus, o plano e a obra perfeita que o Senhor tem, meu Pai. Uma soldado do Senhor, está na frente de batalha, meu Deus, e Satanás vem, semeia esse câncer maldito, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, repreende esse câncer, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, opera nela, meu Pai, para a glória do teu nome. Seja com Flávio, meu Deus, ali na UTI, Senhor, vai fortalecendo ele. Não deixa nenhuma sequela também na Edilene, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado que o Senhor tem ouvido as nossas orações, nosso clamor. Quem somos nós, Senhor? Muitas vezes oramos e às vezes a gente está tão assim, incrédulo, Senhor, mas o Senhor ouve, Senhor, as nossas orações. É o Senhor que visita ela, nós apenas somos instrumento do Senhor, que colocamos ela diante do Senhor no teu altar. O Wagner também, meu Deus, que terrível essa família, agora perdeu a sua mãe e ele nem sabe, Senhor. Que o consolo do Senhor venha sobre essa família, as misericórdias do Senhor se renove ali, Senhor. Se renova, Senhor, na vida dessa família. Pai, toma ela nas tuas mãos, toma a dona Angélica, visita ela ali no hospital, toma a sua filha que está em casa, que seja curada também, toma a Patrícia, a professora da creche, Senhor, restaura a saúde dela, a Bianca, meu Deus, Pai, a irmã Nádia, toma ela nas tuas mãos, vai fortalecendo, Senhor, tirando toda a gripe, Senhor, tirando tudo aquilo que tem atrapalhado a vida da tua filha, meu Pai. Colocamos todos aqui nas tuas mãos. Coloco cada um dos meus irmãos que está aqui nessa noite. Coloca aquele que está em casa, Senhor, que está unindo a sua fé com a nossa. Meu Deus, visita eles, visita aqueles que estão escrevendo aí o seu pedido no Facebook, meu Pai. Que eles já sejam tocados, a cada letra que eles vão colocando aí, a unção do teu Espírito já vem tá tocando ali nesse pedido, meu Pai. Nós já entregamos eles direto ao teu altar agora, meu Deus, para que o Senhor venha contemplá-los, Senhor, para que o Senhor venha sobre cada um deles, meu Pai. Meu Deus, é aquele que não te conhece, venha conhecer o Senhor como o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que o teu amor grandioso, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a comunhão no Espírito Santo seja sobre nós, Igreja Batista Resplandecer aqui no Jardim Munira, mas também com toda a igreja que se reúne no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meu querido. E uma boa semana em nome do Senhor Jesus. Amém?